Dia de decisão para o Atlético na Copa Sul-Americana. Destacando o Galo, repórter Paulo Azeredo. Galo decide hoje na Arena. Classificação às oitavas da Sul-Americana. Que história é essa de que o Galo está negociando um investimento vindo do Oriente Médio que pode aportar 1,3 bilhão de reais? A informação foi divulgada pelo meu amigo Thiago Fernandes. Vou explicar o contexto e contar também o que eu ouvi de um dos acionistas do Atlético sobre o tema. Pois bem, segundo o Thiago Fernandes, Rubens Menin se reuniu com investidores do Oriente Médio, tudo para tratar sobre a viabilidade de um investimento ou um empréstimo na ordem de 1,3 bilhão de reais. Se esse aporte fosse feito em dinheiro, sem empréstimo, ele seria trocado por ações da SAF atleticana. Agora, se fosse um empréstimo, o Galo teria 1 ano de carência para iniciar a quitação e depois pagamento em 4 anos. Juros inferiores aos pagos pelo clube em empréstimos bancários. Confesso que achei essa possibilidade meio maluca a partir do momento em que Rafael e Rubens Menin estão aportando 530 milhões de reais. E isso fez com que o percentual de ações deles saltassem de 40 e poucos por cento para 83%. Com 1,3 bilhão é possível que o pessoal do Oriente Médio passasse a ser dono de praticamente toda a SAF atleticana. Mas consultei um dos acionistas do Galo e ouvi, abre aspas, não há absolutamente nada em relação a esse investimento do Oriente Médio. Posso garantir que é mentira. Ainda apertei essa minha fonte para tentar um pouco mais de informações. Pelo que eu entendi, não está descartada a ideia de o Atlético buscar dinheiro no exterior para melhorias, investimento, crescimento, mas não há absolutamente nada, segundo essa fonte, avançada ou qualquer negociação mais quente que possa permitir especulações sobre o tema. O que o Atlético pode colher de bons frutos desta geração? Romano, que acompanhou o jogo em loco também na Arena MRV, pode falar um pouco melhor para os nossos ouvintes do apito final. Quem o Romano destacaria neste time que pode, quem sabe, gerar frutos futuramente no time profissional do Galo, hein, Hugo? Bom, se olhar cirúrgico então, Romano. Olha, é até difícil a gente apontar porque nessa idade é a que mais se perde jogadores, né, no processo, né? Mas você tem um dos zagueiros, né? Você tem o lateral direito Samuel, você tem o Ian, O Gomide também. zagueiro, Gomide meio campo, Calegari meio campo, você tem o Vinícius, camisa 10, né? Você falava em off comigo do Vinícius. Tem tudo pra ser um baita de um jogador, né? Ele lembra muito o Ganso, né? Perna canhota grande, né? Passadas largas. E o Riquelme, que pra mim já é uma realidade. Eu acho que o Riquelme não seria nenhum exagero e aí eu tô analisando pelo que eu vi na seleção e pelo que eu vi no Atlético, né? No Sub-17. Não seria nenhum exagero se de repente desse uma oportunidade pra ele no profissional. Se você não foi nenhum exagero e se você agarrou a oportunidade. Pra mim, o Riquelme já tá pronto pra ter essa oportunidade. E o Veneno? Sabe? Veneno ainda não. Veneno ainda não. O Veneno... Tem um pouco mais de calma, né, com o jogador. E ele precisa também, o jogador, entender, né, que futebol é coletivo, né? Você tem que jogar mais pro time. Daí o nosso Romano destacando o Sub-17 do Galo, que entrou em campo hoje, e destacando também pra gente arrematar o Sub-17, Romano. A boa presença de público, hein? Mais de 10 mil Sim. torcedores hoje na Arena, se você pegar que é uma terça-feira, final de mês, onde a grana tá mais curta do que tudo, né? E aí você conseguir levar mais de 10 mil pessoas na Arena foi muito legal e muito bonito o que a torcida fez também, tá? Eu não sou muito de ficar exaltando a torcida não, mas foi muito bonito o que a torcida fez no final, aplaudindo os jogadores e gritando Galo, Galo, dando força pros meninos sub-17. Ô, gente, vi muita gente falar de tem que subir fulano, tem que subir Beltrano, tem que subir ciclano. Vamos lá. A informação é que deste sub-17, todos que eu citei aqui, inclusive o Gomide, o Veneno, o Riquelme, o Vinícius, Samuel, toda essa turma aqui do sub-17, nenhum desses garotos vão subir profissional esse ano, tá?
Nenhum. Vocês, até o final de 2026, vocês não vão ver nenhum desses atletas que disputaram a final ontem na Arena, vice-campeão da Copa Brasil Sub-17, nenhum deles vão figurar no time profissional. O Galo estuda a transição, planejam a transição para alguns deles estarem presentes ano que vem para disputar um Campeonato Mineiro, primeira fase, para fazer alguns treinos do profissional, né? Então, gente, a informação é essa. Não adianta ficar aí iludido. Eu queria o Riquelme profissional. Eu queria o Veneno profissional. O Gomide é muito melhor que o Alan Franco. O Riquelme é muito melhor que o Reinier. Gente, ali é sub-17. Eles estão jogando contra atletas de 16, 17 anos, tá? O físico é diferente, a preparação é diferente, a carga de treino é diferente, a massa muscular é diferente, é tudo diferente, tá? Mas, repito, a informação é que nenhum desses atletas vão atuar no profissional do Galo em 2026. Pode ser que algum deles faça uma transição sub-17 profissional ao final da temporada / início da temporada 2027, beleza? Às 7 da noite, aqui mesmo na Arena MRV, de onde falo, o Atlético decide sua vida na Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello da Venezuela. Só resta ao Galo vencer, por qualquer placar. Seja de 1-0, seja de 3-2, de 2-1, enfim. A vitória simples leva o Atlético às oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Barba Domingues comandou o último trabalho, Romano, nesta terça-feira à tarde, na cidade do Galo. E fica a dúvida do time, né? Será que ele vai voltar com o Alexander, já que precisa vencer este jogo? Precisa de um jogador mais agudo no meio-campo, que leve o Atlético mais à frente? Ou será que ele vai permanecer com o Alan Franco, dando uma proteção maior ao sistema defensivo? Uma outra dúvida. Vitor Hugo vai pro jogo? Bernard permanece? O Minda continua no banco ou volta para o time titular? São as principais dúvidas e também passo a bola para você e o Romano trocarem figurinhas por aí. O que fariam neste jogo? Pode até, quem sabe, precisando da vitória, né? Pegar o Vitor Hugo, colocar como segundo volante e aí colocar Vitor Hugo, Bernard, Minda, Cassierra, Coelho, ir para cima, porque só resta ao Galo vencer, né, Hugo Sérgio? Exatamente, o Galo precisa dessa vitória amanhã. Outra decisão do Galo na Copa Sul-Americana, um sofrimento que poderia ter sido evitado, né, Romano? Porque na verdade assim, mas sabe que eu até entendo que o atleta estava tentando encontrar um time primeiro, né? É isso, né? Tava tentando encontrar um time, né? Hoje ele tem uma fórmula de jogar, tem um time, apesar de que a gente tem alguns pontos que considera negativos com relação a algumas decisões tomadas pelo treinador, mas ele é pago para tomar as decisões e toma as decisões. Mas o que me chama a atenção é o grupo do Atlético. Você tem a classificação no grupo do Atlético aí. Olha bem a classificação do grupo do Atlético. Tá todo embolado. Puerto Cabello, 7. Em segundo, Cienciano também com 7. Galo terceiro com 7. E o Juventude com 6 pontos, quarto colocado. Tá tudo em aberto, Romano. Pois é, tá tudo em aberto. A gente vai ter o Cienciano contra o Juventude. No saldo de gols aqui, o Galo tá tranquilo, né? Se o Atlético vence o Puerto Cabello, ele assume a liderança. Sim. Por que ele assume a liderança? Porque, primeiro, que ele deixa o líder para trás. Segundo, é que se o jogo do Cienciano contra o Juventude não valesse absolutamente nada, aí a coisa poderia complicar. Só que o Juventude tem chance de classificar em segundo. Para isso ele torce para uma vitória ou do Puerto Cabello ou do Atlético. Um dos dois iria a 10, até um empate para ele dar, porque aí ele teria que vencer o Cienciano, ele iria a 9. Então esse grupo está aberto. Esse grupo está muito aberto. Você vê, com empate e vitória do Cienciano ou do Juventude, um empate no outro jogo dá classificação. Vitória da classificação. Tá todo embolado esse grupo, por isso que esse grupo tá emocionante. Agora, o atleta não tem que depender de ninguém, é fazer o trabalho dele, faz o papel dele, depois ver se vai ser primeiro ou não. E a formação para esse jogo de amanhã? Tem que ser ofensiva, né? Tem que ser ofensiva. Até porque o Atlético vai perder uma pancada de jogador aí, 3 jogadores que vão ser liberados, né? Não vão jogar a última rodada, né? Para apresentar as suas seleções. Então tem que colocar a turma para jogar. 6h20 da tarde. 12 mil ingressos. Acredito eu que deveremos ter um público na casa de 18 mil hoje na Arena. Menos de 20 mil na faixa aí de 17, 18, tá? Basicamente o público mesmo que foi contra o Cienciano.
Não deve passar disso. Sobre o time, vamos lá. Eu acho que o Galo deve ir com Everson, Natanael, Juan Tressoldi e Alonso. Nossa linha de 3 na zaga, com 2 zagueiros e um lateral. Natanael pela direita, Tressoldi centralizado e Alonso pela esquerda. 2 alas, Coelho e Lodi. 2 volantes, Maicon e Alexander. Meio-campistas, aí podemos ter uma dupla ou podemos ter um meio-campista com a dupla lá no ataque. Aí eu acho que tá o seguinte aqui, gente, ó. Como eu falei, Maicon, Alexander, Bernard, Vitor Hugo e Minda. 3-2. Bernard, Vitor Hugo e Minda. Desses 3, 2 jogam. Não duvidaria de começar com Bernard e Vitor Hugo, pelo fato de termos um adversário retrancado e que 2 atletas meio-campistas com passe de mais qualidade que o Minda para quebrar a linha, nesse jogo em especial, mais importante do que o Minda na velocidade, tá? Aí vai depender do Barba. Ele vai optar pela velocidade ou ele vai optar pelo jogador que tem mais qualidade no passe para achar um espaço ali na marcação adversária. Aí fica com o Barba, mas 3 desses 2 joga, tá? Então, ou Bernard, ou Vitor Hugo, ou Minda, um desses 3 deve começar no banco. Cassierra no ataque. Eu tô apostando no Alexander porque é um jogo parecido com o Cienciano, onde o adversário vem retrancado, o Galo joga em casa precisando da vitória. Uma coisa é o Corinthians lá na Arena Corinthians, outra coisa é o Puerto Cabide em casa. Lá na Arena Corinthians eu entendi o Alan Franco titular. Hoje, se o Alan Franco pintar titular, aí Barba, aí me ajuda, né, meu irmão? Aí você tá brincando comigo. Mas enfim, então vamos esperar, vamos aguardar a escalação, né, do Galo, mas não vai ter mistério. É basicamente isso aí, tá? Um jogo importantíssimo, precisa vencer para classificar. Só resta ao Atlético a vitória. 2 dúvidas da equipe do Barba Domingues, se Vitor Hugo deixa o time para a volta de Minda ou se Bernard também pode ser o outro escolhido para deixar a equipe. A outra dúvida se vai de Alan Franco ou Alexander no meio-campo do Galo. O Galinho, sub-17, acabou perdendo em casa após empate no tempo normal, 2-2 com o Atlético Paranaense. O título da Copa do Brasil sub-17 nos pênaltis, 4-3. Fica aí o aprendizado e também, quem sabe, uma geração promissora para que futuramente possam ajudar o Atlético no profissional. Fala galera, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado aí você que acompanhou o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa o like, esquece não, dá essa força aí pro canal. E você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Já fica o convite para você estar aí se inscrevendo no canal. Ative o sininho de notificação também, não esqueça. Assim você sempre vai ficar por dentro de tudo que acontece dentro do clube. E também ativa, mano. Deixa seu like, tá bom? Deixa o like aí que dá aquela força pro canal demais, tá bom? O canal continua crescendo cada vez mais com a sua ajuda, tá? O like é muito importante. Quero que vocês também, tá? Fica o convite aí para vocês estarem olhando aí os vídeos anteriores, para vocês estarem vendo que aqui só tem notícia do Galo. E fica à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá no espaço de comentário do canal. Lembrando que a participação de vocês é muito importante pro canal, tá? Ajuda demais o canal também, então conto com vocês, tamo junto. Ficaremos atentos aí às notícias, qualquer coisa a gente volta aqui para atualizar vocês, tá? Mas também fica à vontade para estar deixando a sua opinião em relação ao vídeo, tá? O que você acha do Galão hoje? Vence? Não vence? Será difícil? Será fácil? O que você acha? Deixa um pouquinho da sua análise aí em relação à partida de hoje e vamos torcer pro Galo. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!